São 8 horas e 35 minutos. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, divulgou um plano nacional para a retomada das atividades econômicas em conjunto com médicos, com empresários, com entidades que ela representa. E tudo isso vai ser encaminhado ao ministro Braga Neto, que comanda no governo federal o Comitê de Crise do Coronavírus. Vamos conversar com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Muito bom dia, empresário Paulo Scaff. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês aí. Muito bem, o que é que prevê essa retomada gradual das atividades, sem pôr em risco quem vai voltar a essas atividades? Na verdade, terminado esse período de quarentena e essa decisão do fim da quarentena, ela está descentralizada. Todos os estados têm autonomia, prefeituras têm certa autonomia, então nós temos situações as mais variadas no Brasil. Por exemplo, em São Paulo, o governo estadual tomou a decisão que a quarentena vai até o dia 10 de maio. Outros estados já reiniciaram as atividades. Algumas prefeituras tomam outras iniciativas. E como foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que essa autonomia haveria, essa autoridade por parte dos estados e dos municípios. Então, mais do que nós estamos discutindo o dia de recomeçar, naturalmente todos estamos ansiosos aí, as pessoas que estão em casa, todo mundo quer voltar à sua vida normal, mas é importante que esse retorno se dê com toda a segurança, com toda a precaução, de forma gradual e serena. E é nesse sentido que foi desenvolvido esse trabalho. Esse trabalho, ele prevê para todas as atividades, seja a questão do, vamos dizer, o comportamento e como deve ocorrer o transporte público, as escolas, o comportamento em casa, nas empresas, nas repartições públicas, nos shoppings, no comércio em geral, enfim, é uma orientação de todas as cautelas que devem ser tomadas para que realmente a gente possa substituir com segurança o que é hoje o isolamento pelo distanciamento, o uso de máscaras, lavar as mãos, usar álcool gel, ter equipes de pequenas entrevistas no início na entrada das empresas. Por exemplo, eu todos os dias tenho ido trabalhar na Fiesp, todos os dias sem exceção. Mas quando você chega na Fiesp hoje, você tem uma entrevista que é feita, é medida a sua febre, você recebe uma máscara, você tem que obedecer um distanciamento entre as pessoas. Ou seja, é um trabalho seguro. As empresas, as indústrias de alimentos, de remédios, de embalagens que estão trabalhando, elas estão trabalhando com essas cautelas também. Chega até, eu diria, que a segurança é absoluta quando essas regras são respeitadas. E mais ainda, é uma oportunidade das pessoas receberem orientação como deve se portar nas suas casas também. Então, esse é o objetivo desse trabalho, é isso, uma vez que termine o período de quarentena, como deve se proceder, um guia de boas práticas para o dia seguinte do final da quarentena, e esse trabalho nós distribuímos, eu mandei não só para o ministro Braga Neto, para o governo federal, mas mandei para todos os governadores, para todos os prefeitos, para todas as entidades, para milhares de empresas, porque é um manual de boas práticas que pode ser usado por todo mundo. O senhor, esse trabalho também sugere, a Fiesp sugere uma retomada das atividades por etapas. O que seria isso? Quais são essas etapas? Quais digamos assim, as atividades prioritárias para essa retomada? Que a gente está vendo aí os estados já adotando medidas nesse sentido, né? Inclusive São Paulo. O que é que o senhor sugere? Que etapas são essas? O senhor poderia explicar? Na verdade, o trabalho ele prevê uma retomada gradual. Essa retomada gradual, ela tem, vamos dizer, com base, esse trabalho foi feito, como vocês falaram no início, por um grupo multidisciplinar, empresários, médicos, especialistas, e nós pegamos experiências de 14 países como a Alemanha, a Áustria, Singapura, enfim, países que estão ou já retomando, ou já retomaram, ou vão retomar, enfim. E dentro disso há um cronograma para que não haja, vamos dizer, qualquer atropelamento, e durante todo o cronograma
sempre se tem um monitoramento da questão da epidemia. Ou seja, caso se faz o programa, mas caso por qualquer motivo haja qualquer mudança de ritmo, ou, enfim, se esse programa é dinâmico. Mas o objetivo é ter um processo onde você priorize, por exemplo, o reinício de creches. É uma prioridade. Por que é uma prioridade? Para os pais poderem trabalhar. Então você tem que dar uma prioridade. A indústria já está trabalhando, ela está autorizada a trabalhar, mas algumas indústrias que, por exemplo, fazem remédios, têm as farmácias abertas, alimentos, têm os supermercados abertos, mas uma indústria de automóveis que não estão vendendo, não tem lojas abertas, ela está parada. Então, naturalmente, tem que haver uma coordenação entre a abertura desse comércio para haver demanda com a reativação desses setores industriais. Então, é um estudo onde se prevê, a partir do final da quarentena, um processo de 45 dias. Lá no final, o que ficaria para o final? Ficaria cinemas, atividades culturais, atividades esportivas, que, vamos dizer, não por serem menos importantes, mas, naturalmente, são aglutinações, são ambientes que teriam que reiniciar com todas as cautelas também, com uso de máscara, com distanciamento, não poderia ocupar todas as cadeiras, uma do lado da outra, teria os cuidados, mas isso estaria, vamos dizer, como uma prioridade para passar dos 30 dias, não lembro bem, o 42º dia, alguma coisa assim. Enfim, se faria uma coisa com muita prudência, muita responsabilidade, muita serenidade e com todas as cautelas que garantam a saúde das pessoas, garantam evitar ao máximo que as pessoas possam pegar ou transmitir, enfim. Nós fizemos também uma campanha de uso de máscaras nacional, uma campanha nacional, e é fundamental o uso da máscara, alguma coisa que é necessário que todo mundo utilize, desde já, independente de fim de quarentena, porque isso vai evitar muito o problema também. E estamos colaborando, as empresas todas do Brasil estão envolvidas, fazendo doações de respiradores, de máscaras, de álcool gel. O Senai aqui de São Paulo, nós estamos na nossa escola da Vila Leopoldina, reformando respiradores, vamos reformar pelo menos uns 100 respiradores, ainda fizemos curso à distância presenciais para as montadoras de automóveis de todo o Brasil, e com isso podem ser recuperados 1.000, 2.000 respiradores, ou seja, um produto que está em falta no mercado, que é caro, que a custo zero vai estar em funcionamento, tira daquele hospital público um equipamento que não está funcionando e devolve funcionando. Também aqui em São Paulo, o Senai está produzindo álcool, está produzindo máscaras, as máscaras para os hospitais, os álcools para as comunidades. O SESI, a partir desta semana, dessa sexta-feira próxima, vai começar a distribuir 230 mil refeições. Determinei que todas as cozinhas de todas as nossas escolas, como as escolas estão paradas, todas as cozinhas vão passar a produzir refeições e para ser distribuídas nas comunidades. Nós vamos fazer a primeira entrega aqui em Paraisópolis de 3.600 refeições, possivelmente nessa sexta-feira, mas o total são 250 mil refeições por dia. O que eu quero dizer com isso que a empresa brasileira, ela está colaborando de todos os aspectos para que a estrutura de saúde, para que o atendimento de saúde, para que o atendimento social aconteça e, paralelamente, naturalmente, preocupada com emprego, muitos grupos, muitas empresas segurando, não desempregando ninguém. Posso dar o exemplo, mais uma vez, das nossas entidades. Nós temos 17 mil funcionários entre SESI, Senai, Fiesp, Ciesp. Não demitimos ninguém, apesar de ter sido cortado 50% do nosso orçamento nesses 3 meses. Então, todos estão fazendo o esforço máximo para colaborar da melhor forma possível para passarmos por essa tempestade. Mas nós temos que reiniciar a nossa vida. Não vamos construir uma nação dentro de casa. E para reiniciar, tem que ser feito com regras. E são essas regras que prevê nesse plano que nós entregamos em todo o Brasil nos últimos dias. O senhor acha que depois da pandemia, passada a pior fase da pandemia, a indústria brasileira, assim como fatalmente vai acontecer em outros países, será obrigada a repensar uma concentração de produção
na China, nós vimos o esforço que o governo brasileiro está fazendo e que governos estaduais tiveram de fazer para conseguir trazer da China as máscaras de proteção individual. É claro que era um momento que o mundo todo estava precisando comprar aquilo, mas só havia praticamente um fornecedor, a China. O senhor acha que essa vai ser uma discussão feita pela indústria médica e por outros setores de atividade da concentração excessiva da produção na China, Paulo Scaff? Olha, eu espero que sim, e quero lhe dizer o exemplo das máscaras. Eu reuni nos últimos dias, últimas semanas, nos últimos 15 dias, todos os produtores, iniciei pelas matérias-primas, porque a máscara, aquela máscara chamada máscara cirúrgica, 3 camadas porque ela é feita com não tecido. A diferença, o tecido é feito em tiara, o não tecido é uma máquina que é um sistema de agulhamento de fibras, é um produto descartável. Esse não tecido chama 3 camadas, porque você tem 2 camadas mais finas e como um sanduíche, e uma mais grossa no meio, com especificações técnicas que não deixam passar nada. Você, quando está usando aquela máscara, não penetra nada. Se alguém dá uma espirrada do seu lado, não penetra naquela máscara. Então, aquilo é especialmente para uso em hospitais. Tem uma outra máscara N95, que essa, sim, exclusiva, deveria ser de uso de hospitais. Enfim, e nós reunimos para a produção da matéria-prima para o não tecido, chamamos os produtores da matéria-prima, os produtores do não tecido, fizemos um grande pacto e com isso tivemos disponibilidade de matérias-primas e chamamos os produtores de máscaras tradicionais e novos players, novas empresas que nunca produziram máscara e entraram, como Coteminas, como a Caoa, como a Hering, enfim, e trouxemos, e para resumir essa história, a partir do mês que vem, a partir do mês de maio, nós devemos atingir uma produção acima de 100 milhões de máscaras por mês. Então, tudo isso que nós temos ouvido aí, falta máscara, falta aquilo, ok, houve o socorro, se importou da China, foi bom, porque o que precisava era ter o produto, mas a partir do mês de maio, final de maio, junho, julho, nós não vamos ouvir mais falar em falta de máscaras e pode estar certo, estaremos produzindo no Brasil com qualidade excelente e atendendo da melhor forma. Então, eu estou ilustrando para você o que você está dizendo. É um caso de repensar mesmo e, finalmente, a gente ter uma política industrial de valorização da indústria, da produção brasileira, enfim, que é fundamental. E quando aperta o cinto, a gente sente e dá valor à indústria e dá valor às coisas. Então, que sirva isso como um exemplo, uma lição, e muitas outras lições. É uma coisa muito triste isso que nós estamos passando. Iniciamos o ano com perspectivas boas e tudo, e de repente vem essa tempestade ruim pelas vidas que foram perdidas, ruim pela preocupação das pessoas, ruim pelo impacto horrível, né, na economia mundial, enfim. Sim. Mas a vida é assim, o destino não está na nossa mão, mas a gente tem que procurar até nessas coisas, nessas situações péssimas, saímos com lições. E o que eu espero é isso, que a gente saia dessa tempestade. E vamos sair, se Deus quiser, rapidamente, e vamos sair maiores, vamos sair mais bem preparados, vamos sair mais solidários, até saudade de você poder abraçar, beijar as pessoas. Quando eu falo que temos que substituir o isolamento pelo distanciamento, é uma solução para preservar a saúde e tal, mas é triste, né? Distanciamento de quê? Distanciamento das pessoas. Então, tudo isso, quando normalizar, nós vamos celebrar. Então, em tudo, sempre tem um lado positivo e, se Deus quiser, a partir do final desse ano e próximo ano, nós vamos só ter levado desse período lições, né? Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, conosco, conversando aqui com os ouvintes do Jornal Gente. Queria perguntar para o senhor sobre a medida provisória trabalhista, né, referendada pelo Supremo na semana passada. Vai preservar empregos essa MP? Sem dúvida nenhuma. Imagine a situação das empresas, né? Alguns setores estão completamente paralisados, porque não tem venda. É um exemplo, indústria automobilística, não adianta produzir automóvel agora. Então está completamente paralisado. Exemplo da automobilística, inúmeros setores ou estão 100% paralisados ou estão com a produção mínima. Ou se você está parado, não está produzindo nem vendendo. Ou você está produzindo e não está vendendo. Ou você está vendendo e não está recebendo. É uma situação caótica. E quando você está nisso, você está paralisado, você tem um fôlego limitado.
Então, quanto mais flexibilidade se tiver, sem dúvida, assegura mais a manutenção do emprego. Eu tenho conversado com grandes grupos aí, que tem 30 mil funcionários, 40 mil funcionários, 10 mil funcionários, e todos estão fazendo o máximo para realmente passarem por isso sem demissões. Agora, seria enganar dizer que nós não teremos demissões. Nós teremos demissões, mas quanto mais ferramentas se tiver, quanto mais fôlego se tiver, quer dizer, essa flexibilidade de você poder reduzir a carga horária com redução de salário, uma flexibilidade de uma suspensão do contrato de trabalho, uma flexibilidade de antecipar férias, enfim, tudo isso dá ferramentas para você ir administrando esses meses e conseguir chegar do outro lado, passar esse período vivo e com os empregos vivos também, não é? Então eu creio que todas essas medidas elas são positivas. Uma medida que está faltando muito nesse momento é capital de giro. As empresas estão com muita necessidade de capital de giro e na prática os bancos estão represados, estão com muito recurso, mas não estão dando crédito. A única forma que eu vejo, e eu tenho lutado por isso, conseguimos algumas medidas que começaram a acontecer, mas são totalmente insuficientes. A única forma seria o risco do crédito passar para o Tesouro. O Tesouro assumindo o risco, o banco tendo recurso e não tendo o risco por conta dele, pode repassar, vamos dizer, financiamentos e, considerando esse envolvimento do Tesouro, com um custo, com um spread zerado. Isso é importante agora, né? E é fundamental também algumas postergações de impostos. Veja que absurdo. Por exemplo, impostos federais, alguns PIS, COFINS foram postergados. Mas imposto estadual, o ICMS não só não foi postergado, como se você atrasar, você paga uma pesada multa e uma correção muito alta. Podem verificar isso. Numa situação como essa, é uma falta de sensibilidade absoluta você não só não postergar o imposto, como ainda não perdoar os castigos de alguma empresa que precise pagar com alguma alteração, algum atraso. Então existem necessidades, tudo que se fizer agora para dar oxigênio às empresas, você está oxigenando o emprego, para quando a gente passar por isso, e vamos passar, as empresas e o emprego estarem vivos, né? E esse é um ponto muito importante. Bem, eu queria agradecer ao presidente da Fiesp, Paulo Scaff, falando conosco sobre pós-quarentena, situação da indústria. Obrigada pela conversa, Scaff. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Boa sorte para todos nós. Para todos nós.